Buenas, tchê. Hoje eu vou falar de um assunto mais light, sair um pouco da política, da religião, das outras coisas aí que faz parte do nosso cotidiano. Mas como a música também faz parte do nosso cotidiano, eu tive minhas inspirações para vir a gostar de certos estilos musicais. Eu lembro lá que em 80 e poucos, que eu já gostava muito de rock, curtia Raul Seixas e outras bandas, de Purple. Mas aí teve um disco que me chamou muita atenção de um grupo nacional, RPM. Grupo liderado pelo vocalista Paulo Ricardo, Luiz Schiavone. Olha, uma banda que faltou estabilidade para deixar assim, um número bem maior na história da música brasileira. Porque eles lançaram um disco que foi um dos mais vendidos da história da fonografia brasileira, que foi o Rádio Pirata ao Vivo. Eles já tinham lançado alguns sucessos que estão dentro desse disco anteriormente, um álbum de estúdio, que fez um sucesso relativo. Mas quando eles lançaram o Rádio Pirata ao Vivo, virou uma coqueluche no Brasil. Para te ter uma ideia, tinha uma parada musical na Rádio Fandango AM, lá na terra onde eu nasci, em Cachoeira, que tinha as 10 mais da semana. E cara, eu podia contar que de 4 a 5 faixas dessas 10 eram do RPM nessa época. Era uma verdadeira coqueluche mesmo. Bom, os caras eram capazes de lotar arenas para que o pessoal pudesse assistir o show deles. Eles não tinham espaços pequenos, assim não resolvia. Ou tocavam numa arena, ou então tinha que ser um ar livre, num lugar que tivesse espaço. Isso não é uma coisa para qualquer um no Brasil. Eu posso dizer dessa época assim, ó, esse disco me influenciou muito porque ele era um sucesso, né? Era uma coisa fora de série. Mas também porque as músicas eram de protesto, falavam em questões sociais. Isso me agrada muito. Eu acho que de alguma maneira tu tem que dizer algumas verdades. Claro que tu corre o risco de ser censurado, mas sempre valia a pena. Esse disco foi lançado com faixas anteriores de estúdio, só que em versões ao vivo, mas tinham 2 músicas que também que foram integradas a esse disco, que é a música instrumental do Luiz Schiavone, que ele compôs, né, que é Naja, que foi sucesso, estourado para mais de metros, olha, era deixar a gente boquiaberta. E também a música que não me veio agora, música composta pelo Caetano Veloso, London London, que era uma versão em inglês, não, uma música em inglês, que fez muito sucesso também, estourou pra valer. Esse disco aqui, pra mim, marcou época, e eu acho que a pessoal da minha geração sabe do que eu tô falando. Outro disco que mexeu muito comigo, que me trouxe assim para a realidade da música, e principalmente para reforçar aquela ideia de que a minha principal veia era o rock, foi o disco do Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, sétimo filho de um sétimo pai. Olha, esse disco foi muito marcante pelo simples detalhe, eles não tinham ainda lançado nenhum disco com teclado. Foi o primeiro disco que eles lançaram com teclado e olha, o disco é muito bom, eu gosto. Ele é de cabo a rabo um disco interessante. E na minha opinião, o melhor disco do Iron Maiden até hoje. Ele foi superior em muitos aspectos, na minha opinião, com relação aos outros discos. Esse disco também marcou época, muito. Outro disco que não dá para deixar de fora, que na minha opinião não é o melhor da banda Van Halen. Não foi o melhor. Que é esse aqui, ó. Opa, deixa eu apontar. É esse aqui.
ele deixou a desejar, sim, mas marcou pra mim porque eu gostava do Van Halen, sim, pela faixa Jump e outras músicas, mas nunca tinha ido fundo na discografia dos caras. E aí ele lançou esse disco aí e foi ali que eu comecei a fixar minha atenção neles e descobri que os caras não tinham um hard rock assim, fora da curva, principalmente na guitarra de Ed Van Halen. Então, esse disco marcou muito pra mim. Seriamente, assim, olha que ah, eu tenho uma faixa ali que não fez muito sucesso nas rádios, que foi Feel So Good, que pra mim é uma música boa, perfeita. E as coisas às vezes não são como a gente quer. Eu acho que os caras lançaram até um clipe achando que ia estourar e tudo mais. Fez um sucesso, mas assim, não foi aquela coisa assim estrondosa. Na realidade, se fizer uma coletânea hoje, talvez nem entre na coletânea essa música. Mas pra mim é uma grande música. Outro disco que mexeu comigo na época, eu nunca me esqueço, eu estava em Canoas com meus irmãos e vi ela exposto numa loja lá e fiquei maluco. Eu já gostava da banda, então, e aliás, pra mim é a banda de rock preferencial. Ela tá assim, bom, preferencial em todos os gêneros, né? Porque eu gosto de rock e a banda que eu mais curto é o Deep Purple. E ele tá à frente de todas essas outras estilos musicais e banda aí. Pra mim é inconfundível os teclados de John Lord, Blackmore, Lamb Pace, os caras são bons. Então, tanto é que existe até hoje, a banda ainda tá aí, né? Claro que está bastante deteriorada, alguns membros já faleceram, mas é uma super banda, na minha opinião. E o disco que eu estou falando aqui é o Slave and the Master. Esse disco aqui, ó. Esse disco, olha, eu vou dizer uma coisa assim, tem músicas ali que... Olha, o disco, no geral, é outro disco que eu escuto assim, quando eu boto, eu boto no shuffle ali para ficar pulando faixa assim, mas escuto ele de ponta a ponta, cara, todo ele é muito bom. A balada Love Concern, King Your Dreams, tem música fora do contexto pra mim. Contexto que eu digo no sentido positivo, né? E ainda trouxeram o vocalista do Rainbow, que é Joe Lee Turner, que abrilhantou a banda naquele momento. Então, show de bola esse disco aí. E eu recomendo todos os quatro, viu? Todos. Claro que tu não vai do estilo que a pessoa goste, tudo. Mas futuramente farei outros vídeos, se assim gostarem, né? E vou indicar outros discos que mexeram com meu gosto musical. Valeu!